Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre sua vida, sua casa e a sua família. Hoje eu vou falar um assunto muito importante, muito pertinente e que é do interesse de todos nós. E enquanto estamos vivos, se assim percebermos antes e irmos para o Senhor, isto será uma grande maravilha para nós. Mas falo assim porque, infelizmente, nós, nesta vida, nem todos despertam para o que eu vou falar neste momento. Existem verdades espirituais, e assim eu falo que são verdades espirituais porque elas são questões que são entre nós e Deus. Ou seja, através das nossas práticas, da nossa conduta nestas questões que eu vou falar, receberemos do Senhor ou a sua bênção, ou então, assim, a dura consequência. E estas questões espirituais, algumas são invisíveis, mas são reais. Outras vemos a manifestação dela e todas elas têm as suas consequências. Então, o título da palavra que o Senhor me traz hoje é acerca das realidades espirituais. Quais são? O que pensamos a respeito e o que decidiremos? Porque somos nós que decidiremos. Não podemos colocar tudo na mão do Senhor e nem culpar o diabo por tudo, porque nós também temos a nossa cota de responsabilidade. E nós vamos entender aqui, neste momento, e o meu desejo, o meu apelo diante do Senhor e de todos, é que todos nós sejamos edificados, conscientizados e assim abençoados para a glória do Senhor Jesus Cristo. A primeira realidade espiritual que eu quero falar aqui neste vídeo, e que certamente irá suceder outros vídeos, mas a primeira que eu quero falar é sobre o pecado. O pecado é uma realidade. Eu quero ler aqui 1 João capítulo 3. Vamos estar lendo a partir do versículo 1 em diante, diz assim: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmos seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que se ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E todo aquele que nele tem esta esperança, ou seja, os filhos de Deus, primeiro purificam-se a si mesmo, porque o Senhor, ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele, ou seja, no Senhor, não há pecado. Todo aquele que permanece no Senhor não vive pecando. Glória a Deus. Todo o que vive pecando, do contrário, não viu e nem conhece ao Senhor. Filhinhos, ninguém vos engane.
quem pratica a justiça é justo, assim como o Senhor é justo. Glória a Deus. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E este não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Então, nós estamos vendo aqui a diferença dos filhos de Deus e daqueles que vivem prevaricando, que são chamados aqui de que pertence ao diabo. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Glória a Deus. Esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia, mas sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida, como nenhum que permanece e morre na prática do pecado, terá a vida eterna permanente em si. Então, até aqui eu quero ler esta palavra que faz menção entre a diferença daqueles que são chamados filhos de Deus, filhos do diabo, porque é a permanência do pecado na vida de uma pessoa, ou a permanência do Senhor, do Espírito Santo e da palavra de Deus nela, que faz esta diferença. Então, o pecado, ele é uma realidade. E é verdade que todos nós somos pecadores por natureza. Nascemos com a natureza pecaminosa. E o que é pecado? Significa a transgressão contra a lei do Senhor, contra tudo que é viável aos olhos de Deus, contra tudo que é puro aos olhos de Deus, contra tudo que é honesto aos olhos de Deus. E o pecado, como eu já falei em outros vídeos, é uma praga, é uma pandemia na alma, é um cancro na alma. Por quê? Nós vamos saber já. Todos nós, sem exceção, nós já nascemos propensos ao pecado. Pecamos quando ferimos alguém, seja por palavras, por atos voluntários, involuntários. Pecamos porque muitas vezes fazemos do nosso corpo um instrumento de pecado. Pecamos quando fazemos coisas más, praticamos, ou dizemos, ou pensamos. Enfim, nós pecamos, somos pecadores por natureza. E a Bíblia fala as consequências do pecado. Ou seja, o que é que ele faz na nossa vida? O que é que acontece com aqueles que vivem prevaricando contra o Senhor? Porque se erramos, todos nós erramos. Mas se voltamos ao Senhor e pedimos misericórdia, Ele nos ajuda. Mas aquele que conscientemente, principalmente, e permanece na prática do pecado por casuísmo mesmo, porque quer mesmo, então receberá as consequências.
Primeiro, é que o pecado, ele incita a má prática e quando ele é consumado, ele faz prevalecer o mau desejo. Isso foi o que aconteceu com Caim e Abel, que nós vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 4. Glória a Deus. Assim está escrito, Gênesis capítulo, versículo 4, que, glória a Deus, 2 irmãos que eram filhos de Adão e Eva, chamado Caim e Abel, eles foram oferecer ao Senhor uma oferta. E o capítulo 4 de Gênesis, versículo 4, versículo 3 diz assim: ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, porque ele era agricultor, lavrador de terras. Então ele trouxe, que diz, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E resultado, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim a sua oferta, o Senhor não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, tu também não serás aceito? Agora, se você não se proceder bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves tu dominar. Então, o que quer dizer aqui? O Senhor advertiu a Caim, porque conhecia o interior dele e disse: olha, você, como qualquer um, se fizer o bem, vai ser aceito. Agora, se você der vazão ao mal, ao pecado, ele jaz à porta, ou seja, o pecado está bem pertinho de você. E se você der vazão a ele, o que vai acontecer é que o seu mau desejo vai prevalecer sobre você. E não é isso que deve acontecer, é você dominar esse mal. Então, o que quer dizer é que é possível nós sujeitarmos ao Senhor, resistirmos ao diabo e ao pecado com a graça de Deus e assim caminhar uma vida melhor. É possível. Mas acontece que Caim não fez assim. A Bíblia diz que ele irou-se contra o seu irmão e matou o irmão dele. E isso foi uma demonstração de ódio, de raiva, quer dizer, foi um pecado terrível aos olhos do Senhor. E o Senhor foi contestar contra Caim e disse: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: eu não sei, eu sou guardião do meu irmão. E o Senhor, que sabe tudo, disse: o que é que fizeste? Você matou o seu irmão e o sangue dele clama a mim sobre a terra. Aí vem a segunda consequência do pecado. Qual foi a consequência para Caim? Versículo 11, o Senhor disse a Caim: agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Então, o pecado traz maldição, ele arrasa, ele destrói, ele entristece, ele só causa destroço. Se não é no momento, mas é mais tarde. Então, o pecado, a transgressão contra Deus é algo muito terrível. E a Bíblia diz que Caim disse assim ao Senhor, versículo 13: mas o meu castigo é maior do que o que eu possa suportar. Mas aí o Senhor teve misericórdia dele, não matou naquele momento, mas disse que ele seria errante e seria fugitivo sobre a terra. Então, nós vemos que a sentença que ele recebeu por se deixar ser dominado pelo pecado, pelo mal, não foi boa as consequências, como não é boa as consequências para ninguém. Então, terceiro lugar, o pecado. Cada um
pela queda do inimigo de Satanás e que incitou a Eva e depois a Adão. Então ali eles foram, Adão e Eva, expulsos do jardim do Senhor, e ali sim veio para eles a morte. Mesmo que passaram muitos anos de vida para poder morrer, mas morreram. Então, por causa do pecado, então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a abundância de vida, mesmo no mundo decaído e corrompido como vivemos, quando nós optarmos para estarmos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Então, o pecado, ele é o aguilhão da morte. 1 Coríntios 15, 56. O pecado, ele traz um engano que endurece o coração. Né? A pessoa, muitas vezes, nós nos endurecemos. O Senhor está falando conosco e dizendo, abra mão disso, não faça mais isso. E nós não queremos e endurecemos o nosso coração para o Senhor. Então, com isso, nós pecamos contra o próprio Deus. Está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 3, glória a Deus. O versículo, deixa eu ver, 7, o Senhor diz assim para nós. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras, mas eu me indignei contra esta geração e disse, estes erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos, e eu jurei na minha ira que eles não entrariam no meu descanso. Versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de nós um perverso de coração, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Temos nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme a confiança que temos nele desde o princípio, enquanto ainda o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, a palavra dele, não endureça o vosso coração, porque é uma provocação contra ao Senhor. Isso faz lembrar quando o Senhor libertou o povo do láteco dos feitores, ali dos algozes, ali de Faraó, e o Senhor fez tantos milagres pelo povo de Israel, e eles viviam prevaricando, e o coração endurecido. Resultado, todos tombaram num deserto, e apenas a geração deles, e 2, que foram Josué e Caleb, foi que ali entraram na terra prometida, porque não se transgrediram. Então, irmãos, quando nós endurecemos o coração para as coisas boas, para o amor, para o perdão, para aquilo que agrada a Deus, nós sofremos triplamente, porque é isso que o pecado traz. Traz muita dor, traz muito desprazer aos olhos de Deus. E mesmo que o pecado, as práticas, muitas são atrativas, chamativas, tragam alguns prazeres, mas com certeza os dissabores, o desgosto, a má consequência, a angústia, o pesar, a destruição é 10 vezes pior do que algum prazer momentâneo que o pecado possa dar. Então, o pecado também nos afasta do Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram e são destituídos, ou seja, isentos, afastados da graça, da presença do Senhor.
mas por causa, glória a Deus, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, para aquele que crê nele, permanecer na sua presença, fizer da sua palavra uma prioridade, amar ao Senhor e ao próximo sobre todas as coisas, então o Senhor ele vai tendo misericórdia de nós e vai nos ajudando. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz também que todos somos pecadores, como eu já disse, mas se faz de mentiroso aquele que diz que não tem pecado algum. 1 João 1, versículo 8. Então, se eu dissesse que não teria nenhum pecado, eu seria mentirosa, porque todos pecamos. Agora, nós precisamos nos conscientizar e pedir a graça do Senhor para Ele nos ajudar, para Ele nos fortalecer, para Ele ser conosco. Então, o que fazer para nós não vivermos subjugados ao pecado? Esse é um assunto que eu vou dar continuidade a essa primeira realidade no próximo vídeo. Se esta palavra tocou o seu coração, se você deseja reatar a sua aliança espiritual com o Senhor Jesus Cristo, se você precisa de uma providência do Senhor urgente na sua casa, na sua vida, e dentro do seu coração você sabe que precisa fazer alguma coisa para que a mão do Senhor venha a ser favorável a você, eu quero dizer, vamos orar, glória a Deus, 1 minuto neste momento, e depois deixa nos comentários qual foi a tua experiência com Deus nesta palavra que você ouviu. Meu Deus e Pai, na tua presença, nós entramos pela tua misericórdia, pelo teu amor que é grande para conosco. Reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Senhor, diante de ti, todos somos iguais e necessitados de ti. Senhor, te peço, visita a casa desta pessoa que neste momento precisa de paz, precisa de restauração familiar, precisa de cura, precisa de uma providência do seu pão, precisa, Senhor, da alegria, precisa sair da depressão, da opressão. Meu Senhor Jesus, eu te peço, é no teu nome, visita esta pessoa. Meu Deus eterno, se revele para esta pessoa, mostre a tua vontade, mostre como o Senhor é maravilhoso, Senhor. Ah, meu Deus, porque o Senhor é misericordioso e bom. Abençoa esta pessoa, abençoa esta família, abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Se tiver algum doente, o Senhor é poderoso para curar, porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores e as nossas enfermidades. Pai, sendo a tua vontade, e assim se glorificar ao Senhor. Cura esta pessoa que me vê, que me ouve. Abençoa cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Me conta nos comentários a sua opinião construtiva. É muito valiosa para o Senhor, para mim e para outros que lerem. Deus te abençoe. Amém.